Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o tênis que eu utilizei na minha última prova, na meia maratona ecológica de Piraquara, sobre a minha estratégia para essa prova e sobre coisas que eu senti falta durante essa prova. Então, se você quer saber um pouco mais do que aconteceu e de como eu me preparei para ela, fica comigo até o final do vídeo, que vai ser bem bacana e eu espero que essas dicas, essas estratégias talvez funcionem para você e possam te ajudar aí também num próximo desafio aí que vocês tenham em mente. Show? Então, fica comigo aí depois da vinheta. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar bem rapidamente sobre a prova. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu consegui pegar um pódiozinho lá, fui 11º geral e fui campeão da categoria dessa prova, 35-39. Então, foi um resultado bem bacana e ao mesmo tempo, de certa maneira, inesperado, porque eu não fui com pretensão nenhuma para essa prova. Eu até comentei isso no início do vídeo dela, que eu sinceramente não tinha uma pretensão de tempo nem de nada. Eu até tinha na cabeça que eu queria rodar ali no máximo até a casa de 1h30, que foi mais ou menos a prova que eu fiz, a meia maratona portal a portal, que também tinha muito sobe e desce, então eu tinha ela como um parâmetro. A única diferença é que essa prova aqui, a meia ecológica de Piraquara, ela era um misto de asfalto, estrada de chão, umas partes como se fosse um paralelepípedo. Então a gente tinha essas diferenças e você sabe que aí estrada de chão eu adoro correr, mas de uma maneira ela é um pouquinho mais pesada. Então eu fui sem nenhuma pretensão assim a priori nela, mas no fim deu boa. Mas eu queria comentar com vocês um pouco de como foi a minha semana e tudo mais, e dizer para vocês que essa realmente não era uma prova alvo, então por isso que eu usei um pouco essa estratégia. Bom, antes de eu falar para vocês um pouco do tênis que eu utilizei, eu vou falar para vocês de como foi a minha semana. Como eu não tinha essa prova como uma prova-alvo, eu encaixei ela aí no meu ciclo para Maratona de Florianópolis, que eu quero tentar meu sub-3. Diferente da meia de Curitiba, em que eu queria melhorar o meu tempo, essa calhou de eu conseguir aí encaixar ela nesse período de treino. Na meia de Curitiba, a gente, junto com o professor Alisson, a gente reduziu o volume da semana, a gente fez aquela semana de polimento. Eu não fiz musculação durante a semana, então eu me preparei para aquela prova. Para essa aqui, já não. Eu não reduzi o volume de treino durante a semana, eu também não deixei de fazer musculação, fiz 3 vezes na semana musculação. Isso faz com que a perna dê uma pesadinha, né? Eu treinei pesado, membros inferiores, tudo. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu queria chegar um pouco cansado nessa prova e ver como é que o meu corpo iria reagir. Afinal de contas, era uma estratégia, de repente, de tentar simular um pouco o que eu vou passar ali da metade da maratona para diante e ver se eu, depois de cansado, conseguiria manter o ritmo. E aí sim entrou um pouquinho de pretensão, tentar manter ali entre 4h10 e 4h15, talvez. Mas se fosse um pouquinho mais lento não teria problema, porque eu sei que era uma prova com altimetria e em estrada de chão. E nesse aspecto foi bem bacana, mesmo com o corpo cansado, com as pernas pesadas, eu consegui manter essa média, apesar de eu ter sofrido nos primeiros 10 quilômetros mais ou menos com essa perna pesada. Depois soltou e foi embora. Legal? Mais uma coisa que eu fiz, que isso eu fiz em outras provas, a partir da quinta-feira, e essa é uma dica que eu volto a dar aqui. Eu fiz hidratação com isotônico desde a quinta, sexta, sábado e um pouco antes da prova. Eu tomei isotônico, pelo menos uma garrafinha por dia, como se eu fizesse um assim, né, enchesse o tanque aí com isotônico, né, com os hidroeletrolíticos, essas coisas aradas todas. Isso tem funcionado muito bem para mim, legal? No dia anterior da prova eu comi pizza e durante a prova, nessa aqui, eu fiz um gel no 5, um gel no 12 e um no 18, se eu não me engano. Eu achei que foi pouco gel, então eu senti falta de botar mais carboidrato durante a prova.
mas talvez essa falta se dê por uma outra falta maior, e é essa que eu queria comentar com vocês. Nessa prova eu não levei o meu Energy Quick da Dux, que eu sempre levo e vou intercalando entre os géis. Tomo gel, 1 ou 2 quilômetros depois eu tomo um pouco do Energy Quick. E como ele tem taurina, ele mantém a gente muito focado e tem funcionado muito bem para mim. Nessa prova eu tentei ir sem ele para ver se realmente eu sentia, né, o up quando o utilizava, e realmente fez muita falta para mim. Então nas próximas eu vou usar o Energy Quick da Dux, e fica aí a dica. Talvez seja bacana você tentar colocar aí no meio dos seus longões e tudo mais. Eu também uso ele intra-treino, nos treinos de intensidade, nos treinos de tiro. Isso super tem funcionado para mim. No mais, não tenho do que reclamar da prova, foi muito bem. O percurso relativamente pesado, 250 metros de ganho de altimetria, então ou bem estava subindo ou bem estava descendo. A maior parte foi em estrada de chão, acredito que 80% da prova. Mas, bom, eu adoro correr nesse terreno, então para mim foi, putz, sensacional. O visual foi muito legal, o clima estava bem bom, e quando eu vi que daria certo, eu acabei ali encaixando uma estratégia no meio da prova, que foi o seguinte: como eu estava cansado, eu dei uma segurada até o quilômetro 12, do 12 ao 14 eu comecei a encaixar um ritmo, e deixei para tentar dar um ataque maior nos 5 últimos quilômetros, e foi o que aconteceu. Nas parciais não dá para a gente perceber tanto, porque como era sobe e desce, então variou bastante o ritmo, mas foram nesses 5 quilômetros finais que eu realmente fiz força, e aí eu tinha força para tirar, conseguir ganhar algumas posições e segurar o final ali, girando bem forte mesmo, bem legal. E acredito que essa força no final tem se dado muito pelos treinos, né? Pelos progressivos, pelos treinos de tiro ali bem no limiar de prova, e tenho que dar pontos novamente para a musculação, que tem mantido minha musculatura bem legal, bem inteira, inclusive depois das provas, e eu não senti dor nenhuma. Show? Bom, se você ficou até aqui comigo porque você queria saber um pouco sobre o treino sobre o tênis que eu usei, que foi o New Balance Rebel V2, então agora é a hora, vou comentar com eles, mas antes vou pedir para você, deixa aquele likezão. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa força aqui para mim. Os vídeos têm dado uma boa visualização, mas as pessoas ainda não estão se inscrevendo, estão consumindo aqui esse conteúdo. Eu espero muito que estejam gostando, mas tem vídeos aí que passaram das 1000 visualizações e não tem nem 100 likes. Então fortalece aí, fellas, se você puder, compartilhe com seus amigos, beleza? Então vamos lá, vou falar um pouco de como se saiu esse tênis e por que eu escolhi ele. Bom, primeiramente eu escolhi ele porque, como vocês já sabem, é um dos tênis que eu mais tenho gostado no ano, né? Ele não é desse ano, teve inscrito que fez esse comentário aí pra mim, mas eu peguei ele esse ano, então para o meu ano ele é o mais bacana. É um tênis muito leve e ele tá na categoria performance, e ele super dá para você fazer uma meia maratona, e eu faria até uma maratona. Eu poderia ter feito com Nike, né? Com o Vaporfly, poderia ter feito com o Endorphin Pro, mas como a maior parte era em estrada de chão, eu resolvi apostar um pouco mais nesse cara aqui, que tem uma pegada mais baixa, não tem aquela entressola muito alta, ele é mais pé no chão, tem uma ótima resposta. Apesar de ele não ser tão estável, durante a prova ele se mostrou muito bacana, porque está num ritmo mais apurado, então você acaba correndo mais com a ponta do pé, né? E aí eu não tive problemas com aí a questão de estabilidade dele. Ele saiu muito bem na questão conforto, na questão resposta nem tenho o que dizer. E eu achei, inclusive alguns inscritos também comentaram que talvez ele pudesse não ter uma aderência tão bacana, porque às vezes no asfalto um pouco molhado ele desliza, mas lá foi o contrário, ele tinha uma aderência muito bacana, talvez pela entressola ser de um material bem macio, ela acabava grudando nas pedrinhas ali, né, se moldando nessas pedras e agarrando e indo adiante. Nas descidas também eu descia bem forte, eu estava descendo muito melhor do que eu estava subindo, né, as pirambeiras, então ele saiu bem bacana.
Então não me arrependo de ter feito com esse cara, a leveza dele fez muita diferença para mim, porque eu corri a prova inteira sem sentir o peso dele nos pés, né? Respirabilidade também nem se conta, já falei sobre isso, esse aqui nem é para fazer um review, mas eu acabei escolhendo ele por isso, por ser um tênis leve, mais baixo de perfil de entressola, achei que ele fosse se mostrar mais estável lá na estrada de chão, né? Até por conta, como eu falei, de ele ter essa parte dianteira um pouco mais larga, e como eu iria correr mais atacando, né? Então apostei nele e foi uma gratíssima aposta, foi muito bom. Não trocaria ele, não, em nenhum momento pensei, putz, podia estar correndo com outro tênis. Tiveram alguns corredores que eu vi de Vaporfly lá e depois relataram que realmente para a estrada de chão, para os paralelepípedos que a gente passou, ele não é o cara mais apropriado, e talvez lá até por ser estrada de chão, talvez ele nem se saia tão bem na questão resposta, porque você tem um terreno um pouco mais macio. Então, esse aqui foi meu escolhido, tá até com o chip aqui, tá bem sujo, ó, não sei se dá para vocês perceberem, ainda tá bem empoeirado, não lavei, não limpei esse tênis. Então, se rolar outra provinha aí, de um percurso assim, cross country, né, estrada de chão, com certeza eu vou botar esse carinha aqui de novo, que ele se saiu muito bem. Talvez se tivesse chovido e tivesse lama, aí já daria ruim, né? Mas aí eu acho que qualquer outro tênis talvez sofreria. Beleza, felas? Então, esse vídeo foi esse aí, só para contar aí para vocês como é que foi a minha experiência nessa prova, as coisas que eu utilizei, o que eu deixei de utilizar, como foi a minha semana. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu fiz um outro vídeo assim da meia, daquilo que eu tinha feito, daquilo que eu tinha treinado, e o pessoal gostou bastante, então eu resolvi fazer dessa prova aqui também, mas dessa vez falando do tênis, que foi uma coisa que o pessoal tinha comentado, falando de coisas que eu deixei de fazer. Então, não façam como eu, não deixem de fazer coisas que estão dando certo para você. Eu experimentei para mim, para saber realmente se aquilo estava fazendo uma diferença e realmente fez. Beleza, felas? Então é isso aí. Não vou me estender muito mais, o vídeo já está mais longo do que eu gostaria. E é isso aí. Se você chegou até aqui comigo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, me ajuda a chegar aí nos 3.000 inscritos, essa é a nova meta. E vamos fazer esse vídeo aqui pelo menos chegar em 100 likes, que tá difícil chegar. Vídeos com bastante visualização não tem chego nem nos 100 likes, então fortalece. E é isso aí. Ano que vem, se rolar essa prova de novo, eu vou outra vez, convido a vocês, porque foi uma prova show de bola. E é isso aí. Gostaria de desejar a vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!